Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez me chego a Ti para tratar deste assunto tão maravilhoso que é da palavra do reino dos céus. Nós hoje vamos iniciar lendo a palavra, apenas o versículo de Mateus 24, apenas o versículo 14, e pedimos toda a sua direção para realizarmos mais esse trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. 24, 14 do Evangelho de Mateus diz o seguinte: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, e então virá o fim. Louvar o Senhor com um louvor. Depois nós falamos da palavra que queremos falar nesta manhã. Se tu quiseres alcançar a salvação, tu se confessa e também pede perdão. Precisa crer e buscar consolação. Deixa o Espírito Santo morar em teu coração. Não precisa pagar para alcançar a salvação. O preço foi pago com muitas aflição. Para nos salvar foi com muita humilhação. Crucificaram Jesus lá no Calvário, entre dois ladrões. Ele deixou os evangelhos para nossa direção, porque ele sabia que viria alguém usando de enganação para nos esclarecer. O livro de Mateus, Marcos e Lucas e o Evangelho de João. Tem Atos dos Apóstolos,
com muitas informação. Tem as cartas de Paulo, de Tiago, Pedro e João, e a carta de Judas, com boa definição, e o Apocalipse, dando toda a conclusão. E o Apocalipse, dando toda a conclusão. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então, qual vai ser o nosso alvo hoje? Por muitas vezes, alguém reclamou comigo a grande dificuldade para pregar, outros com dificuldade para entender a pregação. E hoje nós vamos falar a esse respeito. E com esse respeito, voltando de novo ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, que diz o seguinte: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então é algo profético. Nós entendemos como uma necessidade para a volta de Jesus, é este evangelho ser pregado. Então nós formamos aqui o seguinte tema: o que fazer para pregar uma mensagem? Em cima de duas perguntas apenas. E quem precisa ser evangelizado? Então, o que nós precisamos vamos na primeira pergunta, o que nós precisamos para pregar uma mensagem das Escrituras Sagradas? Coloquei aqui alguns pontos interessantes que podemos meditar. Em primeiro lugar, precisamos de fé, porque como vamos pregar se não acreditarmos nas Escrituras Sagradas? Segundo, tem que ser para alcançar uma mensagem espiritual vindo dos altos céus, nós precisamos estar em oração. É o segundo ponto. Por que precisamos de oração? Para atingir o objetivo deste evangelho, para que esta palavra possa estar alcançando quem verdadeiramente está necessitando de ouvir esta mensagem. E em cima deste segundo, por que precisamos orar? Primeiro, porque a palavra da verdade, ela tem o objetivo para libertar vidas, e vidas de uma confusão, de um ensinamento errado, libertar de espíritos imundos, libertar da mentira e de tantas outras coisas, só com a verdade. A verdade é o que liberta para atingir esse objetivo. Para convencer o homem que ele é necessitado, é o segundo ponto da oração, porque nós precisamos orar para pregar uma mensagem, para que o Espírito Santo possa estar abrindo o caminho naquele coração difícil, aquele coração endurecido, aquele coração de pedra. Para atingir, ele
ele tem que entender, ele precisa ser convencido que ele é um homem necessitado de uma libertação, de uma compreensão. Informar que existe dois alvos que ele pode alcançar. O que espera para o homem após esta vida passageira? Tem dois alvos que ele pode almejar alcançar. Primeiro, o reino dos céus. Eu acredito que a maioria do homem vai desejar alcançar este alvo, que é os céus, o reino dos céus. E o segundo alvo que ele pode atingir, e atinge com mais facilidade, o inferno, que fala da condenação eterna. Terceiro ponto, salvação é para a alma, ele precisa conhecer isto. Então nós temos que estar com condição de informar que o evangelho é para o reino dos céus, como diz aqui o texto, este evangelho do reino. Quarto, o evangelho é indicador para o reino dos céus. Quinto lugar, quem precisa ser evangelizado? Então nós encontramos aqui dois pontos interessantes. Primeiro lugar, eu classifico os que se acham crentes, aqueles que estão dentro de alguma denominação, que sente que ali é uma igreja, mas que até hoje não conseguiu se libertar de tantas coisas que leva à condenação, porque ele não conseguiu ouvir o evangelho da verdade. Ele ouviu ali um outro evangelho que o próprio apóstolo Paulo disse que nos últimos dias viria. Um evangelho que nem se ele ou um anjo do céu viesse pregando, não era para acreditar. Então nós precisamos estar com esta convicção. Quem precisa pregar? Primeiro ponto, na minha concepção, é aqueles que se acham que é crente. Porque há muita gente andando com Bíblia debaixo do braço, cantando louvor, pregando palavra, e não se converte de maneira nenhuma. Ele é aquele que é um caloteiro, é aquele que é um mentiroso, ele sendo mentiroso, ele está se fazendo filho do diabo. Então, este que se acha crente, mas que continua nas mesmas práticas do passado, esse indivíduo ele precisa se converter pela verdade de Cristo, a verdade dos evangelhos. E, em primeiro lugar, os que se acham crentes. Por quê? Porque eles foram enganados durante toda a sua trajetória, na sua caminhada, não ensinaram um evangelho da verdade, um evangelho que liberta o homem. É aquele evangelho que tem apenas um engodo de escrituras sagradas, mas ele leva sempre para um outro entendimento. Entendimento que a salvação dele que foi livrado da morte, que o bandido vinha assaltar, ia matar e tal, ele entende a salvação desse jeito. E outros estão indo em busca de coisas materiais, que é tipo da oferta de Caim, porque ele procurou o fruto da terra para ofertar, enquanto o seu irmão buscou ali um cordeiro que era tipo, que apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a maioria dos crentes hoje, eles estão na igreja, mas por uma posição social apenas, não é por uma vida espiritual. Não é para alcançar o reino dos céus. Então, por quê? E como pregar este evangelho para estes que se acham crentes?
fazendo com que eles venham enxergar a palavra da verdade. Não fica acreditando em revelações mentirosas, em palavras cheias de heresia que tira todo o conteúdo que Jesus disse, tira o poder de Cristo e coloca o homem para substituir este poder. Então, esses precisam verdadeiramente ser evangelizados. Então, eu classifiquei em primeiro lugar os que se acham crentes. Sexto ponto, quinto lugar, quem precisa, e sexto lugar, pregar com simplicidade, porque o evangelho que Cristo nos ensinou não tem ali os engodos que vários teólogos aprontam para embutir dentro da palavra, virando heresia, virando dogmas e outras coisas. Para que o homem consiga entender este evangelho do reino, ele precisa estar sendo pregado com simplicidade, que é uma maneira fácil para que aquele necessitado deste evangelho ele possa entender e com isto ele venha se libertar. Primeiro lugar. E segundo lugar, fazer o que exatamente a palavra deste versículo diz. Este evangelho ser conhecido por todos. Segundo lugar, todos. Todos precisam e tem um objetivo muito interessante que muitas das vezes passa por despercebido. Por que este evangelho tem que ser pregado até aqueles que nunca vai entrar o seu nome no livro da vida? Porque vai servir para o julgamento. Vai ser um adendo para a condenação daquele indivíduo que nunca ele amou a sua alma, ele sempre quis viver na bagunça. Aí no dia do julgamento, quando Jesus estiver ali no seu trono, na sua cadeira de juiz, ele não vai poder chegar com uma cara de pau e falar, mas eu não sabia. Não, precisa saber, ele tem que saber que ele foi pregado o evangelho para ele e ele não acreditou porque ele não quis, ele escolheu as coisas carnais, as coisas do mundo, as coisas terrenas. Ele não escolheu depositar o seu tesouro aonde a traça e o tesouro não mina. Ele quis depositar o seu tesouro lá no cofre de um banco, dentro de uma empresa, dentro de menos no coração de Deus. Então, o cofre mais seguro que nós temos para guardar o nosso tesouro é o coração de Deus. Então, esse 24 de Mateus, nós apenas lemos esse, nós poderíamos aplicar outros versículos, mas não sentimos esta necessidade, porque foi uma ordenança de Jesus. Quando ele chama os discípulos e prepara aqueles discípulos para estar levando este evangelho do reino dos céus, e é com simplicidade. Portanto, para dar esta explicação, ele um dia ali reunido, ensinando os seus apóstolos, ele chama ali uma criança, quando eles perguntaram quem seria o maior no reino dos céus, ele falou, tem que ser igual a esse menino. Quer dizer, algo com simplicidade. Algo que também fala concernente à fé, acerca da nossa dependência com Deus. Uma criança, ela mostra muito bem este detalhe. Porque aquele que é menino, ele sempre está dependendo de alguém, de uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente. E nós temos que estar nesta dependência de Cristo para a nossa salvação, dependência do Espírito Santo para estar nos convencendo daquilo que é errado, na dependência de Deus com o seu maior amor, conforme nós trouxemos ontem, falando sobre
este benefício maior que chama-se amor, porque Deus, Ele tira ali da sua glória, do seu reino, o seu Filho, e envia ao mundo para todo aquele que nele crê, que está inclusive em João 3,16. João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Então, voltando agora ao princípio, para relatarmos com mais precisão o que fazer para pregar uma mensagem. Nós precisamos, primeiramente, ter fé. É um período que temos que estar em oração, pedindo ajuda do Espírito Santo para poder desempenhar esta mensagem. Terceiro lugar, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer as Escrituras. E aqueles contos da história que aconteceu há tanto tempo, nós podemos muito bem transferir, porque muitas dessas coisas estão, a maioria delas estão acontecendo hoje ainda. Aquelas práticas de pecado, e o homem precisa ser alertado disto. Então, para pregar uma mensagem, nós precisamos ter este conhecimento. Conhecer o texto. Se possível, até pesquisar um pouco sobre aquele personagem que está escrito ali, qual foi as suas atitudes para ganhar bênção ou para ganhar maldição, para poder alertar o homem do que pode acontecer com ele nesta vida futura, neste caminhar, no final desta caminhada, o que o espera. Então, em cima daquelas experiências, pessoas podem muito bem ser alertadas para os dias de hoje. A fé, por que precisa? Nós temos que crer na palavra que estamos pregando. É uma palavra que é a palavra de Deus. Tem muito diz que contém, não. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. Nós precisamos crer nisto. E terceiro lugar, o conhecimento do que estamos tratando. A oração é um pedido de ajuda a Deus para organizar tudo que vamos falar e acreditarmos que quando abrirmos a boca é Deus que vai estar falando no nosso lugar para alcançar um objetivo, que é a libertação de vidas. E vidas que estão condenadas, que ainda não tem o seu nome no livro da vida, eles precisam ser despertados para isto. E também em quarto lugar, o grande engano que foram acometido até o dia de hoje, que foi ensinado para eles um evangelho que não é o evangelho do reino dos céus. É aquele outro evangelho que Paulo falou que se ele pregasse ou um anjo do céu viesse pregar, não era para acreditar. E hoje tem uma grande frequência deste evangelho mentiroso, este evangelho do anticristo, este evangelho para condenação, que está sendo ensinado em muitos lugares. Este é um dos motivos que eu disse que o primeiro evangelizado precisa ser aquele que se acha crente, que até hoje não se converteu das coisas mundanas. É aquele que é crente ali na hora do culto, na hora da igreja, mas quando sai da porta para fora, são palavras que não glorificam o nome de Deus.
É aquele que não tem um bom testemunho. O velho homem nunca morreu na vida dele. É aquele que é um caloteiro, é um desonesto, é um camarada que não sabe tratar com os filhos, não sabe tratar com a esposa, não sabe tratar com o vizinho, não sabe tratar com o patrão, não sabe tratar com o colega de trabalho. E leva nome de crente para escandalizar o Evangelho de Cristo, este Evangelho do Reino dos Céus. Então, os primeiros, na minha opinião, que precisa ser evangelizados são aqueles que se acham crente. Acha que ele é crente que é crente. Mas não passa de um boçal, porque está caminhando para a perdição eterna. E em quinto lugar, ele tem que saber que esta salvação não é para a carne, a salvação é para a alma. É a que vai prestar conta diante de Deus, é a alma, não é o corpo. E não é o espírito, porque é bem claro dentro da palavra, porque quando o homem morre nesta vida passageira que nós temos, o espírito volta para Deus, a carne volta ao pó e a alma segue o juízo. Então é algo bem claro que nós precisamos estar esclarecendo, que esta salvação é para a alma. E este evangelho, ele tem que ser um indicador para o reino dos céus. Quem precisa ser evangelizado, falamos. E está aqui esta conclusão que nós chegamos sobre pregar o evangelho. O que precisa? Precisa de fé, oração, conhecimento da palavra. Como vamos ensinar alguma coisa se nós não temos alguma informação daquilo? Então é algo que precisamos estarmos meditando. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela grandeza, pela grande maravilha que é este evangelho do reino dos céus, e com isso nós entregamos nas suas mãos, Senhor, que através do seu Santo Espírito possa estar levando esta mensagem a alguém para ser despertado do engano que estão vivendo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.